Domingo 11 de maio, Dia das Mães. Bem-vindo ao meu vlog. E o vídeo de hoje vou mostrar um pouco mais da minha rotina. Oi, eu sou o João Ribeiro e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje o vlog vai ser diferente. O vlog vai ser narrado. E eu vou mostrar um pouco pra vocês da minha rotina em um domingo. Em especial, foi Dia das Mães. E eu cheguei do trabalho e, como deu pra perceber, eu estou fazendo um suco natural de melancia. E olha quem resolveu aparecer. Pra quem não conhece, essa é a Kim, minha gata persa. Eu juro que às vezes eu me pergunto se ela realmente é um gato mesmo. Eu nunca vi um gato gostar tanto de interagir, acredita? Ah, e sobre o suco de melancia? Então, eu peguei toda a melancia que eu tinha na minha geladeira e resolvi fazer um suco. E olha a Kim aparecendo aí de novo. E adivinha no que ela tava de olho? No suco de melancia. A minha intenção na hora de fazer o suco era não utilizar água, só utilizar a fruta mesmo, afinal tava bem madura. Mas eu tava com um pouco de dificuldade de manejar esse liquidificador e tive que pedir ajuda pro Felipe, né? Claro. E ele, com toda a delicadeza dele, conseguiu me ajudar, tive até que bater palma. Eu ia fazer só metade, sabe, da fruta, mas depois eu vi que não ia dar muita coisa e resolvi fazer inteira. Afinal, já tava bem madura e a chance de perder era grande, então era mais fácil fazer suco. Contudo, que além de não perder, tinha bastante gente que ia tomar, além de mim e do Felipe. Afinal, lembra da Kim? Ela continuava ali na cola, chamando a atenção, querendo experimentar esse suco. Esse domingo, chuvoso, frio, que tava só eu e o Felipe, os cachorros e a Kim, foi muito bom, porque enquanto a gente tava ali na cozinha, a gente bateu papo, conversou várias coisas, eu falei um pouco sobre a minha madrugada de trabalho, a Kim ali no meu pé, reclamando, achando que o que eu tava fazendo era frango e não o suco, mas pedindo de qualquer forma. Mas o melhor é que a gente tava curtindo, ouvindo uma música e decidindo qual receita que a gente vai fazer e que vai combinar com esse dia frio. E olha aí, o suco ficou pronto. Eu coloquei na jarra, né, pra colocar na geladeira pra gelar. E olha, ele ficou muito lindo. Olha a densidade desse suco. Mas eu coloquei na jarra só pra fazer graça mesmo, porque ele não durou nem 10 minutos. Eu coloquei o resto num copo pra experimentar. E a hora que eu experimentei, simplesmente tava uma delícia. Não precisou de açúcar nem nada. Tava docinho, docinho. Aí o Felipe foi e experimentou também e terminou com o copo quase todo. E não pode faltar minhas gracinhas, né? Nessa hora o Felipe já tava no segundo copo dele, olha ali, tudo vazio. A boca tudo suja, ó, ele nem gostou, ó, a gracinha. E de tanto aqui pedir, né, fui colocar no potinho dela pra ver se ela realmente iria tomar. E mostrar pra ela que o que eu tava fazendo não era carne, mas era suco. Mas conhecendo essa gatinha do jeito que eu conheço, ela vai me surpreender mais uma vez. Ó, ela descobriu aí que não era a pastinha dela, mas ela foi atrás de mim de qualquer forma para experimentar o suquinho de melancia. E ela já caiu de boca. Ela tomou tudo. A gente ficou simplesmente surpreso mais uma vez com ela. Por quê? Porque agora a gente descobriu que ela toma suco de melancia. E aí, aproveita e já deixa aí nos comentários se você já viu um gato tomando suco de melancia. Porque eu e o Felipe foi a primeira vez. Depois de falar tanto de suco de melancia e da Kim, minha gata, a gente resolveu fazer o almoço, né? E a receita foi a lá Felipe. Ele criou, sabe? Um creme de batata com frango e filé mignon suíno. Um picadinho. Gratinado com queijo, também misturou um requeijão, que é um requeijão especial que a gente comprou, um requeijão de cebola, sabe? Um sabor bem diferente, mais delicioso. Eu aproveitei para ir ajudando ele, enquanto ele ia descascando a batata, eu ia picando e já colocando na panela para ir cozinhando, sabe? Para ela ficar bem massinha, para depois fazer o creme de batata ficar muito mais fácil. E pra fazer o picadinho, deixa com o Felipe, que ele é perfeccionista, sabe? Então tem que ser tudo picado do jeitinho que ele quer. Tanto a carne de frango como a carne do filé mignon suíno. E pra mim não ficar parado, eu parti pra sobremesa, né? Já que ele tá fazendo o prato principal, eu resolvi fazer uma coisa que eu tenho habilidade, que é fazer um bolo.
e resolvi fazer um bolo de chocolate. Receita super simples, massa também super simples, com ovos, farinha de trigo, açúcar, achocolatado, fermento e leite. Sem muita frescura. E o melhor de tudo também, fiz tudo no liquidificador para ficar ainda mais rápido, ainda mais fácil, e eu acredito que não iria ter erro. E num dia de chuva, como deu para ver aí, nada melhor do que um bolo de chocolate. Ah, e esse bolo também vai óleo, né? E a receita é super simples. Você coloca tudo que é líquido primeiro para bater, e depois tudo que é mais sólido, igual o açúcar, o trigo por último, que você vai acrescentando aos poucos, e o achocolatado você coloca depois. Bate bem no liquidificador para não ficar nenhum resquício de trigo, porque se ficar depois que começa a assar, não cresce tão legal o bolo, sabe? Fui lá, misturei tudo, usei todo o resto do meu achocolatado para ficar bem chocolate mesmo. Aí vamos combinar, né? Quem aí não gosta de um bolo de chocolate? Eu acho que depois do bolo de cenoura, o bolo de chocolate também não tem erro. Todo mundo gosta, todo mundo adora. E enquanto eu tava fazendo tudo isso, acredite se quiser, o Felipe tava ali sentado na mesa, temperando a carne dele lá, tudo certinho, separando cada coisinha que ele ia usar depois. E eu já tinha colocado o forno para pré-aquecer também. E fui untar a forma, né, pra não correr o risco do bolo grudar tudo na forma e dar ruim. E deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Pra quem é novo aqui no canal, não sabe, todos esses dotes culinários meu e do Felipe já vem de muito antes. Inclusive, quando a gente morou em Portugal por 2 anos, que tem bastante vídeo no canal falando sobre como a gente viveu lá em Portugal, que eu fazia muito, a gente já trabalhou em um restaurante vegano, onde a gente tinha que transformar algumas receitas portuguesas em receitas veganas portuguesas. E depois a gente também trabalhou numa cafeteria, gelataria, no centro da cidade de Aveiro, lá em Portugal, onde a gente fazia wafers, panquecas, crepes e várias outras guloseimas que vocês nem imaginam. Que também a gente nem chegou a gravar vlog sobre isso lá dentro, mas todas essas habilidades veio desse tempo que a gente teve que desenvolver. Afinal, a gente ficou lá por 2 anos e mais de 1 ano a gente ficou trabalhando na área de gastronomia, digamos assim. Que tanto no restaurante vegano, que a gente ficou 6 meses, e ficamos mais de 1 ano praticamente trabalhando nessa cafeteria, sabe? Então a gente conseguiu aprimorar bastante nossos dotes culinários nessas áreas. E sempre quando eu e o Felipe conversa, enquanto a gente cozinha, a gente sempre fica relembrando esse tempo, tanto no restaurante, como nessa cafeteria, como também em outras aventuras que a gente viveu em Portugal. Afinal, acho que a maior loucura que a gente já fez foi imigrar para Portugal com uma mala de mão cada um, atrás de um sonho. Mas, voltando pro nosso domingo chuvoso, fazendo uma receita de gordice, né? O bolo já tá aí, quase pronto para ir pro forno. Eu só tava finalizando algumas coisas, né? Experimentei o bolo, ajeitei ele na forma para ficar bem homogêneo tudo, e já fui colocando ele no forno. E olha lá o Felipe ali atrás, você tá vendo? Enquanto eu tava colocando o bolo no forno, ele tava lá mexendo o tempero das carnes dele, aqui vendo se tinha alguma coisa em cima da mesa, e o menino ali supervisionando tudo para ver se tudo tava correndo bem. A minha parte do bolo já tava feita, afinal ele tava assando. Aproveitei para ir lavar a louça, né, para ficar menos bagunça possível. Afinal, ficar com bagunça na pia me dá desespero. Mesmo às vezes eu deixando, né, por preguiça ou cansaço, enfim. Já fui adiantando tudo e logo depois eu aproveitei para já ir fazer a calda de chocolate, para não colocar ela tão quente assim no bolo, sabe? E também nesse dia eu descobri uma receita nova de fazer uma calda de chocolate, que foi o Felipe que me ensinou, porque eu tava jurando que não ia dar certo. Que era só creme de leite, açúcar e um achocolatado mais amargo, sabe? E eu misturei tudo na panela, fui mexendo até engrossar e deu super certo. Mas eu jurava que não ia rolar, porque eu achava que só dava ponto em brigadeiro quando utilizava leite condensado. Mas, gente, por incrível que pareça, a cobertura de brigadeiro com creme de leite, açúcar e achocolatado meio amargo
ficou mais perfeita impossível. Eu paguei minha língua mais uma vez, tive que deitar pro Felipe, que estava certo, né, como sempre, e aproveitei para fazer essa calda deliciosa. E enquanto eu tava esperando dar o ponto do brigadeiro, lembra aquele requeijão de cebola que eu comentei com vocês um pouco atrás, que ia na receita? O resto que sobrou, eu e o Felipe pegamos um pedaço de pão de forma e macetamos ele. Simplesmente maravilhoso, porque a gente já tava morrendo de fome, sabe? Porque afinal eu chego 6 horas da manhã do serviço e a gente já começa as nossas atividades de caminhada, etc, etc e tal. E olha a cara do menino olhando pra mim e pro Felipe, indo pra lá, pra cá o tempo inteiro, só esperando cair alguma coisa da nossa mão pra ele meter a boca e comer. E agora o Felipe foi fazer o preparo das carnes, né? Primeiro ele fez a carne vermelha, né? Que é a carne de porco suína. Carne de porco suína. Ai, da onde que eu tirei isso, né? É a mesma coisa, porco suíno. Mas enfim, nem vou tirar do vlog. Achei engraçado. Mas voltando pra receita, ele foi preparar primeiro a carne vermelha, o filé mignon suíno. Que daí ele aproveitou pra selar e ir preparando do jeitinho dele. E quem ficou ali o tempo inteiro na supervisão, adivinha? O menino. E eu tava ali, só lavando a louça pra ir já limpando toda a sujeira pra ficar tudo mais fácil pra gente depois. Porque também, mais tarde, eu ia voltar pro trabalho, né? Porque eu entro às 10 horas da noite. Então, quanto mais rápido, mais simples as coisas ficarem, melhor tanto pra mim como pra ele. E de verdade, essa receita que o Felipe resolveu fazer, eu achei que ia ser tão complicada, mas foi uma das receitas mais fáceis de se fazer. Sério, são poucos ingredientes, é uma receita que não é cara e o mais difícil dela inteira, sabe o que que é? É ter que picar a carne, descascar a batata e olha o Felipe aí, macetando o bolo que eu tinha acabado de fazer. Você tá atacando, né? Eu tô bem de boa. Só tirei uma lasquinha. Uma top. Não, mas você comeu, caralho. Não, você comeu. Não, ele que comeu. Depois dele ter experimentado um pedacinho do meu bolo de chocolate, né? Ele foi lá terminar a receita dele, de misturar o resto de todas as carnes pra terminar de fazer o picadinho. Jogou tudo em uma forma, né? Ele espalhou bem numa forma grande e o forno já tava pré-aquecido, porque eu tinha acabado de fazer o bolo. E logo depois que ele jogou toda a carne, tudo certinho, ele foi lá, pegou o creme de batata que ele fez no liquidificador, que ele bateu tanto a batata cozida, como o requeijão sabor cebola que eu disse pra vocês, e também colocou alguns temperinhos, né? Que é cúrcuma, sal, tempero de alho, os temperinhos caseiros que a gente sempre tem em casa. Bateu tudo e virou o creme de batata. Depois desse creme é só você jogar por cima do picadinho todo, espalhar bem. E como toda receita maravilhosa, incrível, o que que tem que ir? Queijo, né? Então, depois de ter espalhado bem, tirado todo o creme de batata do liquidificador, a gente simplesmente colocou bastante queijo por cima para poder levar no forno e colocar para gratinar. Porque, gente, eu não sei vocês, mas a maioria das receitas que a gente faz não pode faltar queijo. É simplesmente dos deuses. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar seu like, que vai ajudar muito a gente a crescer, tanto no YouTube, entregar mais meus vídeos e a gente continuar gravando mais conteúdo como esse. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, né? Compartilha o vídeo com alguém que vai ter interesses similares, que gosta de vlogzinhos assim, e deixa um comentário aí que vai ajudar totalmente no nosso engajamento. Ah, e talvez você pode estar se perguntando, nossa, é Dia das Mães, por que que não foram almoçar com a família, com a mãe, etc. Mas a gente decidiu ficar só eu e ele mesmo, almoçando em casa, fazer o nosso almoço, porque eu ia trabalhar mais tarde também, e como tava chovendo pra gente estar saindo, tudo assim, a gente preferiu marcar o almoço de Dia das Mães outro dia, que inclusive também vai sair vlog aqui no canal, que é o próximo vlog, mostrando como foi o nosso dia, a nossa rotina e o nosso almoço de Dia das Mães
um pouco depois, né? Mas a gente não deixou de fazer o nosso almoço de Dia das Mães. E depois do picadinho com creme de batata e queijo ter ficado pronto, eu coloquei ele no forno. E o bolo ali tá parecendo que tem pouco, mas a gente não comeu ele todo não. É que uns pedaços a gente colocou na geladeira pra ficar um pouco gelado e um pouco em temperatura normal. E o nosso prato ficou pronto. O Felipe fez um arrozinho soltinho, bonitinho, gostosinho pra acompanhar esse prato de picadinho. Eu coloquei a forma na mesa, a gente tirou o nosso prato, né? Colocou arroz no prato, o Felipe colocou a saladinha dele que não pode faltar pra gente poder estar comendo. E essa hora a gente já tava morrendo de fome, sério mesmo. Eu e o Felipe já foi atacando. E o Felipe já foi com o dedão ali na parte do queijo gratinado pra tentar pegar, né? Muito espertinho ele, mas daí eu que servi todo mundo. Pra gente fazer aquele almocinho bonitinho, almocinho de YouTube, sabe? Pra parecer que tá tudo muito perfeitinho. E o pior que tava mesmo. E olha o Felipe com a pimentinha dele que não pode faltar. E essa pimentinha, gente, é o cão. E é uma delícia. Eu vou parar de falar um pouquinho e vou deixar vocês com o som do ambiente que tava nessa hora. E outra coisa, não posso deixar de falar. Nessa receita, para terminar com chave de ouro, tinha que ir batata palha. Olha aí o prato como que ficou. Arroz, o creme de batata com o picadinho, né, com queijo, batata palha, e no caso do Felipe, saladinha. Olha, ficou realmente muito bom. Dos deuses. Bate aqui, Felipe. Depois do almoço a gente dormiu. E agora eu levantei, tomei meu banho, fiz meu café. Vou comer meu bolo. Que tá com uma cara muito boa. Tá muito gostoso. Eu vou pro trabalho. E esse foi o vlog. Espero que tenham gostado. Um beijo do João. E até o próximo vídeo.